Assim como a maioria das pessoas, eu não sabia do episódio Inverno, né? Eu tive, em 2006, um contato com o Cuca. Eu estava fazendo um programa no Sport TV, e aí ele fez também esse mesmo programa, e a gente foi embora juntos, no mesmo carro, lá do Rio Comprido, né, onde era a sede do Sport TV. E um trânsito, assim, infernado. A gente ficou muito tempo juntos, no carro, ele e eu. E o que me chamou muito a atenção foi a doçura dele e a maneira como ele me respeitou enquanto sujeito, que é raro no futebol. Não é que ele estava conversando comigo para jogar a conversa fora. Ele queria a minha opinião, de fato. E homens do meio esportivo, especialmente naquela época, raramente interagem com a gente assim. Eles interagem ou porque a gente está lá, porque agora tem uma certa necessidade de colocar mulheres em programas, ou porque, gente, sei lá, vamos logo acabar com isso aqui e tal. O que você acha? Faz uma pergunta e daí eles já começam a fazer outra coisa enquanto a gente responde, sabe? Realmente eles não têm interesse na nossa opinião. E o Cuca me chamou muito a atenção, porque ele tinha o legítimo interesse no que eu estava falando. Então eu saí de lá com a melhor impressão dele. E continuei com essa impressão, até eu saber do caso de Berna, que foi muito tempo depois. E mesmo assim, quando eu soube meio por alto. Foi só, de fato, quando ele foi contratado pelo Corinthians, que a gente foi, a imprensa toda se aprofundou, e repórteres investigativos foram lá, fizeram a investigação. E aí aquilo bateu em mim de uma maneira muito, não precisar violenta, mas foi arrebatadora. Porque na hora eu pensei, mas meu Deus, ele é um dos mais legais nesse meio. E ainda assim, ele está envolvido nisso. E foi aí que eu comecei uma série de textos para mostrar que nem ele, nem o Daniel Alves, nem o Robinho são monstros. Porque na hora que tudo isso aconteceu, muitos dos caras que cometem machismo, ainda cometem machismo, e talvez tenham feito coisas parecidas no passado, se distanciaram deles, dizendo: o Cuca é um monstro, Daniel Alves é um monstro, o Robinho é um monstro. Como é que podem ser eles os monstros se uma mulher é estuprada a cada 6 minutos no Brasil? Monstruosa é a sociedade que legitima esse tipo de ação. A gente convive, então, com os monstros. Os monstros são os nossos melhores amigos. Os monstros são nossos irmãos. Os monstros são nossos maridos. Os monstros são os nossos chefes. Os monstros são os caras que a gente senta numa mesa de bar e troca uma ideia a noite inteira. Então, eu acho que a gente precisa lutar desesperadamente contra essa noção, sabe? Monstruosa é uma sociedade que estupra uma mulher a cada 6 minutos. E os mesmos que apontam o dedo estão fazendo isso. Hoje à noite vão na balada e vão prensar uma mulher na parede e fazer alguma coisa com ela. E vão para casa como se nada fosse. Então, acho que tem uma diferença de tempo, porque naquela época eles voltaram como heróis, né? E hoje, pelo menos, a gente já entende que tem uma coisa errada que aconteceu e que é um problema social e a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que educar é o melhor caminho. Acho que é a educação que vai fazer com que esses caras entendam o que eles fizeram. Pelo seguinte, gente, a gente educa meninos e meninas nessa sociedade de formas muito diferentes. Sexualizar meninos e meninas, para o homem, o sexo é um poder, é um capital que ele acumula. Quanto mais mulher ele pegar, mais importante ele vai ser no meio. Para uma mulher é o contrário. Então, o que a gente chama de estupro, eles chamam de uma noite de farra. A gente está falando de coisas muito diferentes. Eles voltam para casa empoderados, a gente volta mortas. Mas a cobertura, a partir da entrada de mulheres nas redações, a cobertura muda, porque muda o ponto de vista. Então, quando a gente começou a falar, o Cuca foi contratado pelo Corinthians, o assunto voltou à tona, foi investigado, foi todo esse escândalo que a gente testemunhou, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a falar, dar detalhes do que houve no quarto. E eu berrava do lado daqui, do lado de cá. Gente, não importa. Vocês estão só preenchendo uma curiosidade mórbida erótica de vocês. Esquece o que houve no quarto. Esquece de quem era o Sêmen. Esquece o que aconteceu lá. O que importa é que houve uma vítima.
Só isso importa. E quando a gente entra, a gente fala, esquece, houve uma vítima. Não importa mais quem fez o quê. Houve uma vítima que está morta. É sobre isso que a gente tem que falar. Tanto faz quem fez o quê. A questão é como vocês vão lidar com a vida de vocês daqui para frente. Então, eu acho que isso deveria ser, a gente deveria usar isso para tudo. Mas ainda não é assim, porque não há mulheres em situação de poder dentro das redações.